Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esse é um projeto que minha sócia Mari Barreto e eu temos acalentado com muito carinho há muito tempo. Vocês têm pedido para eu fazer um podcast. E eu já falei para vocês 500 vezes que eu prefiro não fazer algo a fazer mal feito. Eu não consigo essa coisa, vocês sabem, eu não consigo isso de todo dia estar com vocês. Eu queria uma coisa legal. E esse podcast vai tratar de um tema que me é muito caro, que é a liberdade de expressão. Vocês sabem que eu tenho militado nessa área e eu resolvi registrar esse momento de fechamento de liberdade de expressão que a gente vive, trazendo aqui pessoas que fazem parte disso e conseguem refletir das mais diversas maneiras sobre esse assunto. Meu convidado de hoje começou a carreira cuspindo fogo e continua cuspindo fogo até agora. Ele, na área do humor, que é uma paixão antiga minha, é um maldito. E eu adoro os malditos. Os meus artistas preferidos são sempre os malditos. Ele é um cara mais cancelado do humor. Por outro lado, é um cara que lota show por onde passa. Ele é acusado de ofender pessoas, principalmente minorias, mas é um dos caras que mais faz ações beneficentes. E na miúda, não é que ele faz uma e faz um mundaréu de propaganda. Ele faz piadas nível quinta série, mas ao mesmo tempo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É um cara que, além de ser este paradoxo ambulante, virou o ícone da censura prévia no Brasil. Eu tenho o prazer de trazer para vocês nessa primeira edição Léo Lins. Boa noite, Léo. Boa noite. Poxa, muito obrigado pela bela introdução. Obrigado mesmo. Você vê que participar com um podcast com alguém que tem bagagem é outra coisa. Fica um recado aí pro Vilela, viu? Nossa, mano, começou. Tô de Vilela, brinks. a gente te ama. A gente te ama. A gente ama. Obrigado mesmo pelo convite, pela introdução, de verdade. Muito obrigado. Bom, aqui, Léo, a gente fala de liberdade de expressão, então todos os podcasts eu vou começar com a mesma pergunta. O que é liberdade de expressão para você? No Brasil, atualmente, um crime. Eu acho que criminalizaram a liberdade de expressão, né? Eu li uma frase num livro que se eu não me engano, não sei como é que pronuncia exatamente o nome, acho que é Alan Dershowitz, né, se eu não me engano. Tô lendo. Tá lendo esse? A gente tá sempre lendo os Aí, ó, é bom esse livro. E ali num momento fala, a partir do momento que você percebe que está com medo de falar a sua opinião em voz alta, por conta da retaliação que você vai sofrer, é um sinal que a liberdade de expressão está sob ameaça. E eu acho que, claramente, a gente já vive esse momento. Quanta gente não... não posso falar isso. Não, se eu falar isso, vai... Mas é o que você pensa. É o que eu penso, mas eu não posso falar. Por quê? Porque aí eu vou ser cancelado, vou ser xingado, vou ser demitido, isso eu acho um absurdo, Mas eu creio que... a gente precisa ter esperança, né? A gente precisa ver uma luz no fim do túnel. Então, eu vejo que a longo prazo a coisa está mudando. Vou dar um exemplo, vamos pegar então os jovens, né? A futura geração aí. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo um tempo atrás e hoje eu vejo um movimento bem diferente. Se eu não me engano, ano passado, uma pessoa de colégio, assim... mandou uma mensagem, sou muito seu fã, fui te defender na escola, o professor falou que ia me tirar ponto, alguma coisa assim. Não, falou que foi me defender contra a turma lá e tal. Mas que é muito meu fã, não sei o que, tal. E aí eu repostei. Eu falei, poxa, legal. E eu pensei assim, a pessoa vai achar muito legal. Se eu, na época que era adolescente, mando uma mensagem pra um artista que eu gosto e o cara ainda publica isso, eu ia falar, que demais e tal, não sei o que. E aí eu postei, na boa intenção, e recebi uma mensagem, por favor, apaga, eu vou ser cancelado na escola, o professor vai me tirar ponto, não sei o que, tal.
Eu falei, não, eu já apaguei na mesma hora. Falei, não quero te causar problema nenhum. Apaguei na mesma hora. Mas olha o medo de uma pessoa, sei lá, da 7ª série. Olha que absurdo. Porque ele falou, não, eu acho que o que ele faz é uma piada e tal. O medo que ele tinha de falar isso. Só que aí hoje tem muitos alunos que os caras estão fazendo minhas tatuagens, desenhando, escrevendo meu nome. Então, assim, eu percebo... Aliás, eu acho que teve um boom esse ano, assim, também. Teve um crescimento bem grande, eu consegui pegar um público novo. E aí eu percebi, quando eu comparei esses dois dados, eu falei, olha só, um tempo atrás estavam com medo e agora estão assumindo. Então eu vejo que a longo prazo, eu acho que isso daí para mim, falei, pode ser que as pessoas estejam perdendo, essa nova geração esteja perdendo um pouco esse medo de falar o que pensa. E o livro que ele falou aqui é Cultura do Cancelamento, do Alan Dershowitz. Ele está no Clube Ludovico da LVM, que é a minha editora do Cancelando Cancelamento. Sim, a mesma editora. Quem me mandou esse livro, mas não foi a editora que mandou, né, seu Rodrigo? Quem me mandou o livro foi o Salim Matar. Ele viu meu livro e falou, eu conheço um igual, me mandou e eu tô lendo agora. Que demais. Recomendo muito. Você está falando isso, por exemplo, da pessoa ter tanto... Esse medo nos jovens eu acho uma coisa muito problemática, porque você vai forjando uma geração para o fracasso. Você se lembra de quando foi a primeira vez que você percebeu que estavam tesourando conteúdo de humor? Qual foi a primeira parede em que... Com você, qual foi a vez que você falou, começou um negócio diferente aqui? Tá, deixa eu tentar buscar aqui, já foram tantas. Mas é que o comediante, uma breve introdução nesse assunto, né? O comediante, ele é a criança que vai tocando a campainha do vizinho. Pé, pé, pé. Aí tem uma casa que sai o velho rabugento. Não volta mais aqui. No dia seguinte, você volta lá. É lá que você vai tocar a campainha. Você não vai na casa que ninguém sai. Então... Feito esta introdução, a partir do momento que querem proibir piadas com um assunto, você vai proliferar piadas com esse assunto. É isso que vai acontecer. Eu dou o exemplo no meu primeiro especial, Piadas Secretas, tinha, colocando em minutos aí, 1 minuto de piada de gordo. 1 minuto. Aí falaram, olha, não se faz piada de gordo. Aí no segundo especial já teve 4 minutos de piada de gordo. Aí falaram, é errado fazer piada de gordo. Aí já teve 6 minutos de piada de gordo. Eu falo, é crime fazer piada de gordo. Agora, daqui a pouco vocês querem que eu faça um especial sobre gordofobia. Porque vocês estão me dando material. A comédia lida com pontos de tensão. Quando você cria tensão no assunto, e aí alguém faz piada com isso, a risada é muito forte. Porque você entra num terreno acidentado. E aí você lida com essa tensão. O humor é tensão e relaxamento. Você prepara a piada, às vezes alguém... E a piada ela tem que surpreender no final, né? Ela tem o preparo e o arremate, o gatilho da piada. Então você tensiona o público e relaxa na risada. Quando você cria tensão num tema, você torna ele muito propício e fértil para que façam piada com isso. Feito esse preâmbulo, eu lembro que o meu primeiro... Um dos primeiros cancelamentos que eu tive foi, se eu não me engano, foi quando teve o tsunami no Japão, o terremoto, o tsunami, e aí eu fiz algumas piadas sobre isso. Assim, teve o tsunami, eu postei algumas piadas, ele repostou pra caramba e tal. Isso foi, se eu não me engano, 2010, talvez, não lembro agora exato, mas deve ter sido por aí. E aí a gente tinha show à noite, eu contei as piadas, funcionou pra caramba. Eu lembro até que um comediante amigo meu falou... Aí no dia seguinte, eu cheguei lá e ele falou, você não vai fazer aquelas piadas de novo, né? Não querendo, mas do tipo, pô, caramba, as pessoas podiam ter ficado contra você, o negócio acabou de acontecer. Então, pô, eu tinha feito, sei lá, 1 minuto. Eu falei, não, eu vou fazer e escrevi mais. E acabou, aí funcionou pra caramba, funcionou muito. Aí eu acabei gravando, publiquei o vídeo na época, viralizou muito, assim, isso pra...
quase 15 anos atrás, o vídeo bateu no primeiro dia já 100 mil views, que era uma coisa, antigamente, era bater quase 1 milhão em um dia hoje. Então, deu uma viralizada muito grande e, ao mesmo tempo, também teve gente que veio reclamar e tal. E aí, alguns anos depois, você vê, quando eu tive a chance de ir para o Japão me apresentar, a gente estava até no Agora é Tarde já na época, na Band, eu falei, vão resgatar aquele vídeo. Eu já sei que vão fazer isso. Então aí já deu para ver também todo um modus operandi, que foi o quê? O que fizeram? Fizeram um vídeo campanha contra a minha ida para o Japão, brasileiros que estavam lá, pegaram... o vídeo começava assim: 2 anos atrás o Japão passou sua maior tragédia na história. E mostrava as imagens do tsunami, gente, nos escombros, a mãe tentando resgatar o bebê, uma coisa horrível, terrível, óbvio. Obviamente que é uma tragédia terrível, sem sombra de dúvida. Vejam a opinião do Léo Lins sobre isso. Aí entrava a minha piada. Você já condicionou quem tá assistindo, você já preparou todo o emocional da pessoa, vendo, caramba, coisa terrível. Peraí, esse babaca tá fazendo piada disso? Você já condicionou a pessoa. Aí entrava minhas piadas, mas eu não fiz a piada no escombro. Se eu estivesse lá, eu estaria ajudando, se eu fosse lá depois, ou tentando me salvar no dia, eu não estaria fazendo piada. E aí, ele vai estar aqui no Japão, você ainda quer isso? Aí era uma campanha contra, mandaram vários... Eu me chamaram para uma reunião com o cônsul do Japão. Ali você fala, olha só, meu Deus do céu. E aí cancelaram o meu visto para ir pro Japão. Fui cancelado. Eu guardo até hoje, porque o carimbo de aprovado todo mundo tem. O de vetado são poucos. Gente. Então eu guardo até hoje o carimbo de vetado. E não pude ir. Não pude ir. Só consegui ir alguns anos depois. E aí fui lá e fiz mais piada. E não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. É o que eu sempre falo, o humor não tem limite. O ambiente, sim. É o ambiente que você está fazendo. Eu estou fazendo aquilo num palco de humor, para a plateia que sabe que eu faço isso. E 2 frases importantes aqui. Uma é essa: o humor não tem limite, o ambiente sim. E a outra é uma que eu falo no show também, que é: a vida de perto é uma tragédia e de longe é uma comédia. Essa distância, nesse caso do tsunami, sendo ainda física, né, Brasil-Japão, torna também uma distância emocional muito mais fácil. Tanto que se esse tsunami, vamos supor, fosse em Santa Catarina, e aí eu vou fazer um show que seja no Rio de Janeiro, ou no Paraná, que é ali do lado, eu não poderia fazer essas piadas. A plateia tinha grande chance de ficar contra mim. Grande chance. Por causa dessa. Mas aí você vê um pouco de um lado hipócrita do ser humano. Porque é lá no Japão, problema do japonês, né? É lá no Japão. Agora, se for aqui, se for aqui em Santa Catarina, não, né? Aqui já, eu tenho parente em Santa Catarina, meu tio mora lá. Agora, o japonês que se dane, Então, e a comédia aponta isso. Você falou desse episódio, eu tava lembrando de um episódio que um amigo muito querido meu, Cláudio Manuel, me contou. Gente boníssima. Eu sou apaixonada. Adoro ele. Que, aliás, Cláudio Manuel é o primeiro diretor do documentário que é o número 1 da Netflix em língua não inglesa no mundo, o da Isabela Nardoni. Que demais. Nossa, eu tô tão feliz, tão feliz. Ele tá arrebentando com os documentários e pesquisa. Ele é muito bom, Ele me contou um episódio que ele teve no Caceta e Planeta. Ele já deve ter falado disso em entrevista, que quando teve a queda do World Trade Center, das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, eles fizeram um programa inteiro sobre o quê? Que é óbvio. Sim. Mas aí, o diretor final passou a mão no telefone e ligou para ele, que era redator, ele era o chefe do negócio lá. Falou assim, vocês estão completamente loucos. Você vai colocar isso aqui na TV Globo, que ficou o dia inteiro mostrando gente se jogando prédio? Vocês estão acabados. Ninguém mais vai querer vocês aqui na TV. E eles contra-argumentando. Aí o cara falou, não, a decisão final é minha, não vai pro ar isso aqui. Vocês vão fazer outro programa, acabou. E que foi a única vez em que tiraram o conteúdo deles do ar. E daí eu te pergunto, ele tinha toda uma estrutura. Você conta uma piada, você tá na sua cama, você liga e fala.
Ao mesmo tempo, a represália para chegar na TV Globo tinha um caminho. Aham. Hoje a represália chega no seu Instagram. Você acha que essa sua exposição como o maldito e o cancelado, ela tem que peso das redes e que peso da sua personalidade? Eu acho que as redes potencializam, sem sombra de dúvida. Porque sem... Muita gente fala, pô, as pessoas hoje estão... tem muita... Eu acho que a internet deu voz a muito idiota. Essa é a grande verdade. E aí também a democracia faz parte disso, né? Todo mundo falando, democracia barulhenta. E a internet deu voz a muito idiota. Então, ela sem dúvida potencializa esse fenômeno do cancelamento, que é algo... Ele, entre aspas, funciona até a página 2, né? Mas isso vai muito da... Aí vai da pessoa. Tipo, eu prefiro ter a minha liberdade, fazer o que eu quero, pago um preço por isso. É óbvio que se você tá numa... Bom, vide que eu não estou no SBT, vide que eu... Mas assim, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Isso, pra mim, não tem preço. Pra mim, não tem preço. Isso é... Assim, eu confesso que é até um prazer fazer o que eu gosto. Inclusive porque quando eu comecei a fazer comédia, eu comecei a fazer porque eu queria fazer algo que eu gostasse. Isso veio até de eu ver o quanto meu pai ralou e trabalhou, e sofrendo às vezes com desemprego. Ele é engenheiro elétrico formado, ralou para sustentar a família, ficava desempregado, chegou a dirigir o táxi, então sempre ralou muito. E saía, eu via ele acordar às 7 da manhã, sair, chegar às 8 da noite, exausto, e dormia, acordava, tem que trabalhar. Eu falei, pô, eu não quero isso. Eu não quero isso. E assim, eu valorizo muito o esforço dele, e todos os ensinamentos que a minha família me passou. Acho que eles me deram algo que não tem preço, que é princípios. E aí eu falei, eu vou fazer o que eu gosto. Vou fazer o que eu gosto. Levou um tempo, porque por muitos anos foi... E o concurso? Faz um concurso público, faz um concurso público. Eu falei, vou fazer o que eu gosto. Não estava atrás de dinheiro. Estava atrás de fazer o que eu amo, que era o stand-up comedy. Graças a Deus, me considero muito abençoado por hoje viver da arte que eu amo fazer e ainda ter sucesso nessa carreira, ainda ter uma boa condição financeira. Então, sou realmente muito agradecido por tudo que aconteceu na minha vida. Mas é isso, eu fui atrás de fazer o que eu gosto. Não estava atrás de dinheiro, fama, fortuna, nada disso. A televisão, inclusive, para mim foi um meio, não era um fim. Uhum. A televisão era um meio. Quando eu vi alguns colegas entrando na televisão, isso lá atrás, assim, 2008, 2009, quando começou a CQC, um pessoal para MTV, não sei o quê, embora eu seja do Rio, eu morava em Curitiba, e eu falei, eu fazendo stand-up aqui, não vou chegar em lugar nenhum. Assim, posso conseguir um nome na cena aqui, mas eu lembro que eu perguntei pro pessoal do CQC quando começou, eu falei, pô, mas como é que o pessoal soube e tal? Eles fizeram um teste. Eu falei, mas como é que sabe desses testes? E a galera vai observar quem tá aqui em São Paulo. Meio que foi o que fizeram. Hoje a internet ainda te possibilita que você, mesmo estando em São Paulo, veja uma pessoa com potencial lá no Rio Grande do Norte, né, em Roraima, tanto que tem vários influencers aí que o cara não precisa estar aqui. A internet possibilitou essa janela. Mas eu vi que a televisão ajudou muito a expandir o trabalho dessas pessoas. E o que eu quero é fazer as pessoas rirem. É isso. Só quero fazer as pessoas rirem. Quanto mais pessoas, melhor. Por isso que eu falo, ele quer chocar, ele quer fazer as pessoas... alguém vai chorar com essa sua... Você acha que é isso que eu quero? Você acha que em casa eu paro e penso, escrevo uma piada... Essa aqui vai fazer uma galera chorar. Essa aqui vai botar um monte de gente irritada. Não. De forma nenhuma. Meu objetivo é sempre o riso. Sempre o riso. Nunca a polêmica e jamais a dor. Nunca. Só que num mundo de tanta falsidade, quem fala a verdade vira polêmico. Mas você também gosta desse lugar, que é um lugar que eu conheço muito bem, porque as pessoas se afastam quando começa alguma polêmica.
Outro dia alguém me falou, não, isso é como um acidente de carro. Eu não consigo parar de olhar, mas eu não quero estar ali. Já eu vou me meter para tirar o cara de lá de dentro, saber quem foi que bateu. Eu não consigo. Eu não consigo, não... Eu não consigo. Aham. Não, é claro que não em todas as brigas. Sim. Mas você não tem esse prazer É, de eu acho estar que... ali na fogueira? Isso não faz... Porque não é possível. Se você não Sim. tiver prazer com isso, você já tinha largado. Não, sim. Eu acho que eu sou a pessoa que apaga o fogo jogando gasolina. É. Então, mas é justamente por isso, eu acho que, aí até voltando no que você falou, eu acho que é um mix. Você falou se é a internet ou a minha personalidade, eu acho que aí é os dois, né? Porque a minha personalidade faz justamente, eu falo, peraí, não quer que eu fale? Não, vou falar, não, como assim? Então, isso acaba atraindo as pessoas. Vem um grupo e fala, faça isso. Eu falo, não vou fazer. Aí esse grupo continua, então eu acho que se complementam. Você perguntou, o quantos por cento é de cada? Eu acho que são lados da mesma moeda. Talvez, respondendo essa pergunta. E eu também sou desse ponto. Eu não vou para trás. Isso não quer dizer que... eu acho que quem fala, eu não me arrependo de nada, eu acho errado isso. Se você não se arrepende de nada que você fez, você não evolui, então. Porque você vai repetir os erros. Faz sentido. É óbvio que a gente tem arrependimentos na vida, porque justamente você fala, puta, eu fiz aquilo, entendo, era uma pessoa imatura, acabei fazendo aquilo, me arrependo e não vou fazer de novo. Só para deixar claro que eu não sou uma pessoa, não, eu faço o que eu quero, não me arrependo de nada. Não é assim. Aliás, eu reflito sobre as próprias piadas, sobre os acontecimentos, os desdobramentos que acontecem. Eu tenho uma reflexão acerca disso. E procuro tomar determinados cuidados. Aliás, eu tomo uma série de medidas e cuidados para não atingir pessoas que podem se machucar ao ouvir a minha piada. Tipo? Eu deixo muito claro o que eu faço. Muito claro, muito claro. Você olha o nome do meu show que foi removido pelo Ministério Público, o nome é Perturbador. O nome não é Brincando no Parque. Não, o nome não é esse. O nome é Perturbador. Uhum. Então, atingiu o objetivo. Não podem me acusar de propaganda enganosa. Atingiu o objetivo. Perturbou. Então, o nome do show, a arte gráfica, você olha ali, tem vários temas saindo da caixa. Sim. Que tá lá, eu vou falar sobre gordofobia, eu vou falar sobre racismo, eu vou falar sobre liberdade, eu vou falar sobre insetos, que é uma coisa também nada a ver, não é só polêmicas. Então, mas são muitos assuntos que isso tem um dos arquétipos que eu me identifico muito, já que aqui dá pra gente ir num papo mais Qual? do Carl Jung, né? Eu li isso, não vou me lembrar em qual livro agora exatamente que eu li, mas eu li um livro falando que tem o arquétipo do trickster, que ele muitas vezes ele vai ajudar, acaba atrapalhando. E às vezes ele vai atrapalhar, acaba ajudando. Eu falei, eu me identifico com isso. Às vezes eu vou ajudar, olha o que ele fez. Falo, pô, não era essa a intenção. E às vezes, atrapalhando, eu acabo ajudando. Acabo jogando luz sobre um assunto também. Isso é bíblico também, sabia? Tá nas cartas de Paulo. Às vezes eu não faço o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. É bíblico. A gente vê, né? É claro, porque todo livro sagrado, ele também discute os arquétipos humanos, a natureza humana, né? Mas isso está na Bíblia. Sim, muito interessante, muito interessante. E tem muitos assuntos que a sociedade hoje parece que quer colocar numa caixa e trancar para que ninguém comente. E o meu objetivo é falar, não, peraí, estoura essa caixa aí, não, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E a piada, isso eu tenho uma teoria, que eu falo que a piada ela é pelo menos o terceiro bloco numa torre de eventos. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você precisa do fato. Esse é o primeiro bloco. Você precisa do fato, né? Eu vou fazer uma piada que
o Rio de Janeiro é violento. Eu posso fazer essa piada? Primeiro precisa do fato. Primeiro precisa de violência no Rio de Janeiro. Existe? Existe. Então tá, já. Posso fazer a piada agora? Ela pode ser o segundo bloco? Não, não posso. Por quê? Porque primeiro precisa as pessoas saberem desse fato. Aí entra o papel da mídia. Aí a mídia divulga. Assalto no Rio de Janeiro, sequestro, não sei o quê. Mais um arrastão na praia. Toda hora divulga isso. Aí agora eu posso fazer a piada. Agora, Entendi. primeiro precisou o fato, a divulgação. Agora eu posso fazer a piada. Aí as pessoas vão... Se você acabar com a piada, o fato e as notícias não mudam nada. Se você acabar com a notícia, acabou a piada. Se não tiver mais notícia, o Rio de Janeiro é violento. Se parar de ter essa notícia, Sim. acabou a piada. Não vai mais funcionar. Se acabar o fato, resolverem a violência no Rio de Janeiro, acabou a notícia e acabou a piada. Ou seja, o melhor é tentar resolver o fato, depois talvez a notícia e por último a piada. Só que começa o invertido. Fala, não, vamos resolver primeiro a piada, depois a gente resolve os outros. E aí não muda nada. A realidade em si não muda nada. É aquilo que a gente conversou até no outro... É uma perfumaria. Você está Sim. fazendo algo que, na prática, não vai mudar em absolutamente nada. Na verdade, o que muda? Muda que você, combatendo a piada, você atrai para si uma certa glória, você toma o posto de paladino da moral e da virtude, enfrentando algo que é muito fácil, que é a piada, que é um palhaço. Que não vai... Você não vai sofrer retaliação do que você enfrentar o fato. Que vai ser uma... Essa é uma briga. Essa é uma guerra que aí sim seria muito mais valoroso você enfrentar. Mas aqui você tem um atalho. Você vai combater o palhaço, recebe a mesma glória, sem dano nenhum. Agora, você está falando isso e eu estou pensando no que você disse sobre o seu pai. Uhum. Como é que é a sua família? Quantos irmãos são? O que sua mãe faz? E o que esse pessoal todo fala do seu estilo de vida? Porque é um estilo de vida que dentro de uma família eu creio que é meio bombástico, né? Não é uma família de artistas. Não, eu sou... Não é uma família rica, é uma família de Não. artistas que tem como absorver isso. Uhum. Como é que é essa família e como eles te veem? Resumidamente, assim, meu pai é engenheiro, sempre ralou muito, como eu falei, sempre trabalhou bastante, porque quando eu nasci ele tinha 21 anos, era muito novo e tal. A minha mãe chegou por um breve período, assim, ela fez um segundo grau na época que você fazia ou científico ou um para dar aula, eu não lembro agora. Magistério. 4 anos. Isso, isso, ela fez o magistério e chegou a atuar um pouco, mas aí depois acabou abandonando mais para cuidar de mim também. Os dois estavam começando a vida deles, então eu morei um tempo com os meus avós, junto com meus pais, porque meus pais não estavam começando a vida, né? Não tinham... Você também? Morou com seus avós também? Então sempre fui também muito apegado aos meus avós, assim, porque tive um bom convívio com eles. Então, aí depois minha mãe foi basicamente dona de casa, e meu pai sempre ralando ali também. Nunca tivemos eu não vou mentir, passei fome. Não vou, imagina, não vou me perfazer aqui. Mas não vim de uma família de condições ricas, igual hoje muita gente me coloca já esse rótulo também. É o branco rico e não sei o que. Pois é. Ninguém vê isso. O próprio Danilo. O que o Danilo ralou, meu Deus do céu, da onde ele vem. O pessoal, é o branco milionário. Enfim. Todos nós, aliás, apontados, eles me chamam de madame. Todos nós tivemos que ralar muito para chegar nessa posição, para vir um playboy, te tacar o dedo na cara e falar que você é o playboy, né? Eu tenho maior inveja, eu queria ser um inútil desse. A vida não me deu essa conta bancária. Eu acho, até abrindo parêntese, minha cabeça vai assim, me lembra para voltar na minha família ali, Tá. mas abrindo um parêntese, eu compreendo até, porque para mim existem diferentes visões de mundo. Eu não acho que a minha é certa e a sua é errada. Não. O fulano pensa de um jeito, o outro pensa do outro, eu penso de outro. Só que tem uma galera que acha, eu penso de um jeito, o certo, e você pensa de outro, o errado. Aí você só quer que tenha o seu jeito de pensar, né, cara? Aí eu discordo. É o que eu falo. Hoje fala-se tanto em diversidade, mas não querem diversidade de pensamento. Né? Fala-se tanto em respeito às minorias, mas a menor minoria é o indivíduo. E se esse não pensar do jeito que querem, também vai ser desrespeitado, por mais que ele pertença a uma das ditas minorias.
E eu entendo o cara que nasceu na zona sul do Rio de Janeiro, numa família rica, sempre tendo tudo, num condomínio de luxo, que só morava branco, estudou num colégio de luxo, que só tinha branco. Eu entendo o discurso de uma esquerda entrar na cabeça desse cara. Porque pra ele faz sentido. Realmente, caramba, eu sempre tive tudo muito, muito fácil. Caramba, pô, eu com 5 anos de idade eu já tava na Disney pela 5ª vez, e não sei o que. Eu acho que aí bate um peso na consciência desse cara e ele começa, não, eu vou... Então eu entendo por que cativa ele. Agora, comigo não cola. Comigo não cola, porque eu não tive isso. Comigo não cola. Então, voltando na minha família, eu tenho um irmão que é psicólogo, tem mestrado em psicologia, estava fazendo um doutorado e ele é mais na área esotérica hoje em dia também. Ele trabalha fabricando incenso. Olha, a minha família é muito exótica. Ele fez psicologia, ele fabrica incenso? Fabrica incenso. Qual que é o nome do seu irmão? Leandro e Leonardo. Não, mas mentira, não era por causa cara, de... Mentira, que se você é a dupla Leandro e Leonardo real, Mas não seu foi irmão. Meu irmão Leandro, mas não Porque foi por causa... eles não são, né? O Leandro e Leonardo é Mirosmar, como é que é o nome? Mirosmar, acho que é o Zezé. É o outro Zezé. nome. José e Durval, talvez não, porque eu vi hoje que entrou um negócio. José e Durval. É José e Durval, não talvez. sei. Porque eu vi hoje um filme que entrou, eu falei, eu acho que é o Chitãozinho Mas Chororó. o Leandro e Leonardo real é você e seu irmão. Os dois irmãos. Mas eu nem, meus pais nem acompanham sertanejo. Acho que foi só pela sonoridade mesmo ali, assim como deve ter sido o Leandro e Leonardo. Aliás, Leandro, seguinte, pode mandar uns incensos pra minha casa? Você gosta? Adoro incenso. Você vai adorar. Isso eu não... Você vai adorar. De verdade, é muito bem feito. Assim, meu irmão é muito dedicado também no que ele faz. Ele também é mestre em tarô. Ele também... Seu irmão é mestre em tarô? Ele já jogou pra mim já. Mas que sensacional. casal é esse? Que é uma dona de casa, um engenheiro, e sai um psicólogo que recorre a um diálogo entre esoterismo e psicologia. Sim. Tanto que ele faz esse casamento. Ele vai para esse lado. Eles produzem isso e um Léo Lins de uma casa de família margarina, é isso? É muito atípico, muito atípico. E é só a minha família, porque o meu pai tem um irmão e 2 irmãs, hoje já 2 faleceram, inclusive fiz piadas desse meu tio que faleceu ano passado, porque o pessoal, faz piada da família dele, porra, um monte, eu só sei no meu show, só sei no meu show que você vê. E todos foram a minha família é quase toda do Exército, quase toda do Exército. O meu tio que faleceu era paraquedista, coronel do Exército, que é o irmão do meu pai, e as 2 irmãs, as 2 casaram com militares. Então é todo mundo indo pro Exército, e o meu pai não. Então, o meu pai, na verdade, foi o único que não entrou e não seguiu carreira militar, não quis seguir, embora estudou no colégio militar. E acabou que o lado da minha família é o mais... E aí, os meus primos também, que são os filhos dele. Um é da PM, o outro tá no Exército, o outro também serviu no Exército. Eu e meu irmão é que é muito... Completamente, parece que não, adotou de outra família. Levar. E como que é o seu relacionamento com essa família de militares? Eu digo isso porque, assim, eu sempre fui, no meio jornalístico, considerada rebelde, debochada, escrachada, não sei o quê. Mas eu me dou muito bem com militares. Eu tenho um mundo de medalha militar. É uma coisa que eu não sei nem explicar. Militar, policial, militar. Você, como é que é? Você, mas eu não sou da família deles. Entendeu? Por isso que eu queria saber como é você nessa família cheia de militar. Você dialoga, eles vão no seu show. Como é que funciona? Demoraram muito pra ir no meu show, viu? Demoraram muito. A hora que foram eu já nem precisava mais. Porque eu já tava lotando. A hora que for, quando me ligaram, eu vou lá no seu show. Eu falei, agora não precisa. Agora não precisa, não. Eu precisava lá atrás, quando fazia show pra 15 pessoas. Agora não precisa, não. Eles não apoiaram no começo? Não. Não vou dizer que não apoiaram. Não, eu não vou falar que não tive apoio. Mas apoiaram por causa das piadas ou porque era stand-up? Porque tem as duas coisas, vai. Não, quando eu fui para a área da comédia, eu confesso que assim, meus pais jamais foram assim, me proibir, mas tinha uma preocupação, porque obviamente é uma área incerta, sem sombra de dúvida.
Então, fica, pô, mas estuda também, fazer um concurso e tal, não sei o quê. Continuaram ali até, enfim, quando viu que, não, agora foi. Mas tinha uma preocupação, sem sombra de dúvida. O restante da família, aí cada um, meus tios e tal, né? Cada um segue sua vida, mas meus primos, quando eu comecei a fazer show, então não tive nada contra, mas da parte dos meus pais eu posso dizer que eu tive um apoio, sim. Tanto que antes da comédia, meu primeiro passo na área artística foi fazendo mágica. Né? Eu estudei muito mágica, muito. Assim, eu li mais de 400 livros de mágica, eu tenho um hiperfoco. Quando eu pego um negócio, eu vou igual um doente em cima daquilo. Então li muito, criei muitas técnicas e tal. Até hoje é um hobby que eu tenho. E quando tinha congresso de mágica e tal, às vezes meu pai estava aqui, não, eu te levo lá. Então, pô, ele ia me levar, porque eu sempre fui de pedir muito pouco aos meus pais. Eu sou muito mais grato do que, de agradecer do que de pedir. Então, pô, me deram um incentivo. Não ficaram, eu lembro que aí uma vez compraram um livro de mágica que eu tinha visto, que eu achei legal, e passou um tempo, eles conseguiram comprar, me deram de presente lá atrás. Então incentivaram meus passos na área artística, né? Foi isso, eu estudei mágica, depois fiz escola de circo, malabarismo, cuspi fogo, tecido, andei de perna de pau. Uma vez fiz malabarismo no sinal, uma vez eu fui com as bolinhas pro sinal fazer isso também, na época da faculdade. E aí depois no stand-up. Então... Como que é esse pulo? Pra da entrar arte circense pro stand-up. Pro stand-up, eu vejo que a minha entrada foi muito gradual. Como muitas vezes são as etapas, às vezes, na minha vida. A própria fama, o pessoal, pra mim, acho que foi muito gradual. É diferente de um Big Brother, que o cara é um anônimo e ele sai com todo mundo vindo falar e tirando foto. Comigo foi muito gradual, assim como a entrada na área artística. Um primeiro passo, eu vejo que foi a capoeira. A capoeira me ajudou muito, porque eu me mudei para Curitiba, terminei o 2º grau lá, e eu saí numa fase ali, adolescente, pré-adolescente, que é uma época difícil já para todo mundo, e eu já sou uma pessoa mais introspectiva, né? Assim como boa parte dos comediantes. Eu não sou aquele cara que no bastidor, e aí galera, chega, não, o Sérgio Malandro, não. Não, não sou assim, eu sou mais introspectivo. Então, quando eu cheguei para Curitiba, no começo eu odiava morar. Nossa, eu queria muito voltar pro Rio de Janeiro, porque ali eu tava numa fase, eu tinha os amigos do colégio, tinha os amigos da rua, a gente tava começando a sair, às vezes ir pra uma matinezinha, sei lá e tal. E aí eu saí dali, entrei num ambiente completamente diferente, outra realidade, não conhecia ninguém, e eu queria muito voltar pro Rio. Tanto que, quando eu fiz 17 anos, que tinha que se alistar, eu me alistei porque eu queria servir como voluntário para entrar no CPOR, que é você seguir carreira temporariamente no Exército, até porque já tem vários parentes também no Exército. Então você vê, eu preferia ir para a guerra do que ficar em Curitiba. Não, se tiver guerra eu prefiro, mas eu não fico aí. Você queria fazer... O que você imaginava que você ia fazer no Exército? Não, eu iria fazer esse CPOR, sim, mas que é você servir um tempo, depois você sai, acho que primeiro tenente, alguma coisa assim, fica por um prazo ali, e depois você sai. E assim, é uma coisa que é bom e ruim, porque você, de uma maneira rápida, você tem de certa forma, um bom salário, mas você fica por um tempo e depois, tchau, te vira aí. E aí você vai agora entrar no mundo e o que você fez? Eu sou tenente. Legal, beleza, então frita um hambúrguer aí. Eu não preciso de um tenente aqui na escola, um tenente, bom, vai dirigir Uber. Então, tem os prós e os contras. Então, a capoeira me ajudou muito em Curitiba, porque aí eu conheci uma galera e me ajudou. Foi a primeira vez, eu vejo que eu tenho algo que é o seguinte, eu meio que preciso de um meio para me conectar com as pessoas e com o mundo em si. E o humor é muito isso para mim. O humor é a maneira que eu me conecto com pessoas e com o mundo mesmo. Muitas vezes eu me sinto distante. E a capoeira foi essa primeira conexão. Ali, quando tem uma roda de capoeira,
às vezes tinha roda na rua, lá na Rua 15, em Curitiba, um lugar tradicional que tinha roda de capoeira. E, pô, você tá lá no meio da roda com um monte de estranho em volta, te olhando, e tá só você e mais uma pessoa jogando. Se você for muito tímido, embora eu seja uma pessoa tímida e introspectiva, por isso que eu falo que a capoeira foi um primeiro passo para, sabe, me jogar ali para um centro de atenção. E aí eu gosto muito, até hoje pratico, gosto muito de arte marcial, valorizo muito, acho inclusive bonito os dogmas e a doutrina que uma arte marcial coloca na pessoa e ajuda a desenvolver na pessoa. Aí da capoeira eu falei, bom, vou fazer educação física, que eu quero dar aula de capoeira. Esse era o meu plano. Meu plano A, assim, no começo era vou fazer educação física, dar aula de capoeira e quem sabe dar aula no exterior. Aí era um pulo pra mim. Porra, morar fora até é mais valorizado, porque aqui tinha muito professor de capoeira e tal. Então eu entrei na educação física em Curitiba e aí lá conheci uma galera. Porra, ali eu me adaptei muito bem. Tava todo mundo entrando, era um grupo novo. A faculdade foi um momento muito, muito legal para mim. E na faculdade, eu entrei na capoeira. Parte do que me atraiu também na capoeira foram as acrobacias. E aí eu fui fazer escola de circo. Aprendi malabarismo. Falei, quero aprender mais coisa de circo. E aí fui aprendendo. E eu vejo que eu tinha uma facilidade para isso também. Para essa área de habilidades manuais, malabarismo, a própria mágica, né, prestidigitação. Eu via que eu tinha uma certa facilidade para isso, que eu creio que vem de outras vidas aí. Não sei no que cada um acredita, mas eu acredito nisso. E a escola de circo já também foi mais um passo, porque aí depois eu comecei a fazer mágica, então eu ia em evento de empresa, ia de mesa em mesa fazendo mágica, então tinha que chegar para pessoas desconhecidas, olá, tudo bom, eu sou o Leonardo, sou mágico, pego uma carta, não sei o que. Então, e aí uma vez eu me apresentei num palco fazendo mágica, só que a minha apresentação com mágica era sempre com um pouco de humor, eu nunca fui aquele cara, naturalmente. Entendi. Naturalmente. Eu não conseguia falar, mentaliza uma carta, eu vou ler sua mente. Você tá achando que... Eu não conseguia falar, você tá pensando que ele tá te traindo. Eu já ia pra alguma palhaçada, eu não conseguia manter o personagem sério, eu não conseguia. Por mais que nem que eu tentasse, então sempre ia pra alguma coisa engraçada fazer o pessoal dar risada. E aí cada vez mais eu fui largando os aparatos mágicos e ficando mais na piada. Aí a minha primeira vez fazendo stand-up foi quando ia ter um festival de mágica, eu estava junto na organização, eu ia fazer mágica só com baralho, e não tinha mestre de cerimônia. Aí eu falei, posso ser o mestre de cerimônia? O pessoal, pode. E aí eu escrevi um stand-up sobre mágica. Isso foi 2004. Foi 2004. Isso. Eu nem considero essa a minha primeira vez, eu considero só a do ano seguinte, porque essa vez eu fui como mestre de cerimônia, não fui só fazer stand-up. Então eu entrava entre cada mágico, e aí uma vez eu contei piada anedota mesmo, na outra eu fiz um stand-up sobre mágica, na outra eu fiz uma mágica cômica, na outra, então em cada entrada eu fiz uma coisa. E a que eu mais gostei foi o stand-up. Você fazer as pessoas rirem com algo que você criou com as suas ideias, sabe? Isso para mim foi mágico, sabe? Compartilhar o meu pensamento e fazer as pessoas terem aquela reação. Porque parte da graça da mágica é isso, é você criar um espanto na pessoa também. A mágica acontece na cabeça da pessoa. Sim. Né? E, para mim, a verdadeira mágica foi causar essa risada nas pessoas, compartilhando o meu pensamento. Talvez, por isso, intrinsecamente, venha uma valorização da liberdade de expressão. Sim. Refleti nisso agora. Porque para mim foi mágico aquele momento. Eu falei, eu quero fazer mais isso. Eu preciso fazer mais isso. Isso foi demais. O que eu mais gostei foi isso. E aí no ano seguinte eu entrei para fazer apenas stand-up no Festival de Mágica. Eu não fiz mágica, eu só subi e contei piada. No Festival de Mágica? No Festival de Mágica. Isso foi... Aí teve mágico que falou, pô, eu achei ele sensacional. Não fez porra nenhuma, não fez uma mágica e divertiu todo mundo. Esse é o verdadeiro mágico. Ele fez a mágica, ele recebeu sem fazer a mágica. Porra, tinha um mágico gringo mesmo. Porra nenhuma e divertiu todo mundo. Olha a melhor coisa. Isso foi 19 de novembro de 2005.
Você lembra Quando eu comecei minha direitinho? carreira. Quando eu comecei minha... Aí eu considero o meu primeiro show de stand-up. É esse aí. Esse eu considero o meu primeiro show. E dali em diante eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Você me falou agora uma coisa que me caiu uma ficha. Você falou que se alimenta, você acabou indo pro stand-up por se alimentar dessa energia do público, que tem uma reação de alegria, de espanto, de histrionismo, de incômodo consigo mesmo, porque o humor é tudo isso. Sim, sim. Mas você se alimenta dessa reação do público e fala assim, vou mudar de carreira. Eu já tô aqui encaminhado, mas eu vou mudar, porque isso aqui é o que eu quero. Por outro lado, você é um maldito. Eu tenho predileção, eu sempre tive, por exemplo, meu poeta preferido é Augusto dos Anjos. Entendeu? Gosto muito de Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Boca do Inferno. Eu gosto, sempre me atraiu, assim, demais. Sim. Como é que você convive, ao mesmo tempo, com o fato de ser um maldito e de se alimentar da reação positiva das pessoas ao seu trabalho? Como é que você encaixa as duas coisas? Muita gente, quando me conhece fora do palco, ele fala, pô, você é super tranquilo, achei que você... O pessoal acha que eu vou sair na rua chutando bebê, empurrando, jogando anão no esgoto. Porra, cara, eu não sou assim. Se eu fosse... Eu não sabia o que pensar de você. Você sabe que pra aparecer junto com você a primeira vez, eu liguei pro Danilo, porque o Danilo convive... Como é que é o Léo fora? Porque nunca é igual. Mas, sim. Mas eu liguei. Imagino que a maioria não, eu liguei pra quem convive, pra quem tá no bastidor. Eu falo, o cara é legal. É meu irmão, Danilo, o cara é um irmão. babaca, o cara não sei o quê, Sim, o cara vai me falar. Sim. Mas as pessoas não fazem isso. Você fica nessa dualidade. Então, realmente, as pessoas não têm esse acesso. Que é isso? Quando vem, eu falo, não, cara, eu sou... Se eu fosse, na minha vida, se eu fosse 24 horas por dia que eu sou no palco, aí eu tava preso. Aí realmente eu tava preso. Eu ia ser a favor, né? Sendo assim, 1 hora no palco já querem me prender. Sim. Se eu fosse assim na vida, aí até eu entendo, porque aí na vida não dá, pô. Eu tô fazendo um trabalho artístico no palco. Aí você perguntou dessa dualidade de ser um maldito no palco e de me alimentar. Porque você é um maldito. Sim. Você é no palco. Sim. Ok, mas o que eu tô falando, por exemplo, o Augusto dos Anjos, que é meu escritor preferido, ele era um maldito no trabalho dele, era um pai de família, exemplar, Sim. O maldito, ele tem o peso da maldição. Esteja certo ou errado, sim ou não. E você tem esse peso e se alimenta. Então, de alguma forma, você quer que as pessoas gostem de você. Como é que você lida com as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que um dos segredos para você dar certo, eu creio que talvez em tudo, mas eu vou falar em específico na área artística, né, principalmente na comédia, é a autenticidade. E isso é uma coisa que tá ficando... tá entrando em extinção. A autenticidade tá entrando em extinção. Isso em várias áreas, né? Você pega esporte, os jogadores hoje ninguém mais... Tanto que quando aparece um que é mais divertido na entrevista, que fala um pouco o que pensa, chama atenção. Todo mundo acha o cara legal, todo mundo gosta dele. E o segredo para você dar certo na comédia é você fazer aquilo que você acha engraçado, não o que você acha que o público vai achar engraçado. E é isso que eu faço o que eu acho engraçado. Aí naturalmente aparecem pessoas que também vão achar aquilo engraçado e vão começar a te acompanhar. Então, essa minha relação com o público, com o público que me acompanha, é muito boa. Muito boa. Tanto que sempre quando termino os shows, salvo quando não é possível, né? Às vezes mais de uma sessão, eu tenho que viajar depois, eu fico para atender a plateia. Porque eu procuro fazer aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Eu lembro de não muito tempo atrás assistir o show do Penn Teller, que são 2 mágicos sensacionais, o trabalho deles é muito bom, eu conheço já de muitos anos. E aí eu vi o show deles em Nova York, na Broadway, terminou o show, os caras já têm, sei lá, 40 anos de carreira. Eles terminaram e foram ficar lá fora no hall atendendo a plateia. Eu falei, porra, olha só, os caras 40 anos de carreira, os malucos mágicos renomados, estão aqui na Broadway, tá lá atendendo a plateia, que legal. Eu fui lá, tirei foto com eles. Então eu acho que eu procuro fazer pelo meu público mesmo. Às vezes, o cara, tem gente que sai e dirige, quando eu fico lá tirando foto, tem gente que fala, cara, eu vim de tal lugar, eu dirigi 6 horas pra vir aqui tirar uma foto, cheguei de manhã, fiquei aqui. O cara vai voltar mais 12 horas, o cara gastou pra ir lá me ver. Pô, eu não posso ficar mais 1 horinha ali pra atender a plateia. Então, e principalmente porque, eu fui tomando uma pancada atrás da outra, tá vindo umas bem pesadas agora, bem pesadas especificamente aí esse ano.
E no momento que mais tentaram me derrubar, o meu público estava lá para me ajudar a segurar, me manter sendo o maldito no palco. Então essa relação se complementa também. E eu acho que aí seria o meu realmente mau cancelamento, se eu marco um show e não tem ninguém. Né? Aí vai 10 pessoas, aí eu volto lá para 2005. Puta, aí ia ser complicado. Mas não, pelo contrário, cada vez cresce mais. Né? Vou fazer o show mês que vem em Belo Horizonte, que a gente já está chegando em 6.000 pessoas. Vai ser até então, agora é o maior show solo da minha carreira. Hoje estava 5.900 ingressos vendidos. Então, assim, podem tentar me cancelar, mas muita gente me ama. Você, então, se nutre do seu público e não desse zum das redes sociais e da imprensa. Você saiu desse circuito porque o seu público não está conectado com isso, então? Não. Meu público... como é que... Para você me cancelar, você tem que... Você quer cancelar a NET? Primeiro assina ela. As pessoas... É isso. As pessoas que me cancelam nunca me assinaram. Então não mudei nada. Beleza, cancela a assinatura aí. Não vai mudar nada na minha vida. Você nunca me assinou. Então, e muita gente que vai no meu show, isso acontece muito. E pra mim é muito gratificante. Muitas vezes vai o namorado arrasta a namorada, ou a namorada arrasta o namorado, enfim. Mas sempre volta e meia vai alguém que, tá, beleza, cara, que é esse? Cara é um babaca, mas eu vou lá assistir por você e tal. Aí vai assistir meu show e muda a opinião. Muitas vezes eu fico lá atendendo o público depois e falo, cara, você quebrou minha cara. Mudei minha opinião a seu respeito. Porra, que desgraçado você, eu te odiava, porra. Cara. E aí num show a pessoa muda de opinião. E isso eu falo no final dos meus shows também. Ouça sempre os dois lados. Porra, isso é muito importante. E eu acho que esse hoje é um dos motivos de tanta intolerância e polarização. Porque poucas pessoas fazem isso. Ninguém quer ouvir o próximo. Quer, no máximo, convencê-lo da sua própria verdade. E aí eu digo que eu compreendo que quem me conhece lendo notícia, não dá pra gostar de mim. Não tem como. É impossível. Se alguém falar, nunca vi o show dele, mas já li várias notícias, eu adoro ele. Deve ser do Estado Islâmico. Não tem... É só lixo a meu respeito. Não sai uma notícia decente a meu respeito. Mas muito não te raro. incomoda isso? Não. Você nunca tentou, em nenhum momento você tentou contra-argumentar, dar o seu lado, dialogar? Em nenhum momento você tentou? Já. Eu faço isso principalmente pro meu público. Muitas das vezes eu vejo que a pessoa tá assim, digamos, você tá jogando isso pra sua torcida, né? Então eu vou jogar aqui pro meu público. Eu acho que a quem é importante eu me comunicar são as pessoas que valorizam o meu trabalho. Então eu vou valorizar essas pessoas. Então, muitas vezes eu falo com o meu público. Até porque tem vezes que algo chega enviesado pela mídia e às vezes eu recebo mensagem, não acredito que você fez isso. Olha, não foi bem assim. Tá. Então, tem vezes que eu falo... É importante eu falar isso aqui pro meu público, para que eles entendam de fato o que houve. E muitas vezes eu já parti pro diálogo. Eu já tentei diferentes estratégias de, às vezes, quer bater, vamos bater de frente. Ou de falar, tá bom, vamos tentar dialogar. Inclusive, mas aí só prova que as pessoas não querem diálogo. Eu vou dar um exemplo rápido do que aconteceu em Bebedouro. Cidade de Bebedouro, que eu acabei tendo que ir para uma outra cidade vizinha, porque o meu show lá foi mais um dos shows cancelados. Aí eu tive que ir para Viradouro. Aliás, eu preciso atualizar minhas tatuagens, que essas risadas aqui é uma para cada show cancelado na turnê do Bullying Art, tem 29. Aí no Perturbador são mais 11 e o show atual já está em 7. Então eu estou em 47. 47. Pois é. O primeiro foi Barretos. Até na pergunta que você fez, eu falei que o primeiro cancelamento foi do Japão, mas aí em Barretos aconteceu isso. E quando aconteceu, eu fiz 3 sessões. Eu até pensei, falei, nunca mais vamos fazer isso, porque o cara veio cancelar meu show, teve 3 sessões, essa foi a primeira, eu tô em 47. Então continua acontecendo muitas vezes. A de Bebedouro, o show estava marcado, vendendo ingresso, tal. E aí, coincidentemente, depois que eu publiquei um vídeo com piadas sobre a cidade, como eu sempre faço, para divulgar o meu espetáculo, faço isso sempre, há muitos anos,
E esse vídeo tem 2 propósitos: divulgar o espetáculo e filtrar o público. Porque quem se ofende com alguma piada ali, eu não quero essa pessoa no meu show. Mais um dos cuidados que eu tenho para que ninguém se machuque com a minha piada. Se você tá achando de muito mau gosto eu falar que o bairro do Barreirão é perigoso, cara, não vai no meu show. Você vai sair muito ofendido de lá. Você não tá preparado para ouvir as piadas que eu conto. Fica na sua casa, vai ser melhor para você, melhor para quem tá lá assistindo, que não vai ter uma pessoa de cara amarrada, e melhor para mim, que não vou ter só as pessoas que entendem que aquilo é uma piada. Então eu tomo todos os cuidados com a divulgação do meu show, com o nome, com a comunicação visual, com a arte gráfica, com tudo, com tudo. Pois bem, aí eu publiquei isso, aí 2 dias depois cancelaram o espetáculo, sob o argumento de que ele faz piadas capacitistas, ele faz piadas preconceituosas, ele zombou de autistas, que aliás já saiu essa notícia, Léo Lins zomba de crianças autistas. Eu falo, me mostra onde. Não tem. Não existe. Mas saiu a notícia. Você sabe que uma pessoa que trata autistas, eu tenho esse diagnóstico, a minha terapeuta, ex-terapeuta, veio brigar porque eu tava te defendendo. Olha aí. E, enfim, é uma coisa assim, que eu não compreendo de que forma o autista se ofenderia, porque o autista ele tem um apego excessivo à linguagem. Então, sim, às vezes ele não entende o humor, não sei o quê. Que não é o meu caso. Mas existe um apego excessivo à linguagem e a pessoa sabe que não é pra ela. Uhum. Então, assim, um autista iria atrás da piada. E a piada não tem. Não existe essa piada com o autista. Sim. Você não fez essa piada, essa é a questão. Não. Porque ela me falou, eu fui atrás. Foi um mal entendido de um post que você fez de alguma coisa, que aquilo virou um sururu, essa gente louca. Porque eu falei assim, não é possível que a pessoa tá me falando isso e não tem a porcaria da piada. Não tem. Eu fui ver qual é a piada. Aí não achou, né? Porque não tem. Então, uma coisa é a pessoa se ofender com a piada, mas no seu caso a pessoa se ofende até com o que não foi dito. Pois é. É isso. Eu virei, para muitas pessoas, eu virei esse avatar onde ela pode projetar a raiva dela. Aliás, a piada faz muito isso. A pessoa, às vezes, está... A piada, ela não lidera a sociedade, ela segue. A piada é um reflexo. E muitas das vezes o humor incomoda porque ele revela pra você algo que tá mal resolvido aí dentro. Só que você projeta isso pra fora. No meu caso, muitas vezes projetam em mim. Por exemplo, se eu fizer uma piada com autismo, por exemplo, se o pessoal vai falar, peraí, você vai dizer que você não tem piada com autismo no seu show? Tem, não vou mentir que não tem, mas não tem eu zombando de criança, não tem eu falando de uma criança autista, não tem. Tanto que essas notícias não citam piada, porque não tem a piada. Mas vamos lá, tem piada com autismo, e aliás, muitos autistas me acompanham. Muitos. Aliás, o Kilber, que é ilustrador que trabalha comigo, é autista, a família dele é toda autista, trabalham comigo, a gente trabalha junto. Porque o seu stand-up, eu acho que ele é mais fácil pro autista por ser setup punch, fica... Não precisa acompanhar a história inteira. Teve um autista que uma vez estava na CCXP, eu nem tava, ele falou para um amigo meu, ele me contou, cara, eu adoro o Léo Lins, é o único comediante que eu consigo rir, porque é muito visceral, é bem violento, e é só assim que eu entendo. Porque quando é muita sutileza... É o único que eu dou risada. É o único que eu dou risada. Um autista falando isso. Aí vem uma outra pessoa, pai de autista, proíbam ele de falar. Pô, mas você não tá vendo que esse autista aqui, o único que ele dá risada sou eu. Então, assim, pra ele eu tô beneficiando muito. Tô trazendo um bom benefício pra ele, tô fazendo ele rir. E é isso, a piada muitas vezes reflete o que tá dentro da pessoa. Às vezes a pessoa já não aceita muito o autista. É por aí. Eu faço a piada. Eu acho que é muito isso. Por isso que não, sobretudo, você faz piada sobre qualquer, vamos botar aí, PCD, né? Qualquer algo ligado a um portadores de pessoa com deficiência. Mas portador não quer errado. Você faz show em APAI, nisso, naquilo, eu vejo o meu show, eu faço... Quando eu convido pra subir no palco fazer uma fritada, que é fazer piada sobre as pessoas ali na hora,
O que sobe de gente? Porra, sobe aleijado, sobe nego sem perna. Já foi. Subiu uma vez, deixa eu tirar uma foto contigo. Posso tirar tirando meu olho? Ele tirou um olho de vidro. Vai nego sem olho, vai sem braço, vai sem perna. Parece reunião de veterano de guerra. E essas pessoas estão lá se divertindo. Por que alguém que não vai no meu show, não consome, nunca consumiu nada meu, quer impedir essas pessoas de sorrirem? Porra, cara, se você fingir que eu não existo, o seu mundo vai seguir igual. Se você acabar comigo, o seu mundo vai seguir igual, mas com menos gente sorrindo. Só isso. Só isso. Então, finge que eu não existo e deixa quem me consome sorrir. É só isso. Mas aí, como é que vai posar de defensor das pessoas com deficiência? Vai ter que ajudar? Aí vai ter que trabalhar o fato. Vai ter que chegar perto da pessoa com deficiência, conviver com o autista, que é essa delícia. Exatamente. Vai. Aí assim, vai ter que ir lá lutar eu tenho o diagnóstico, eu sei que não é fácil para as pessoas conviverem. Sim. Aí vai ter que ir lá conviver, conversar. Isso. Aí não quer. Aí também não quer. Aí tem que lutar por mais acessibilidade, ir na prefeitura e cobrar para que tenha mais acessibilidade na cidade. Vários locais que tem rua tudo esburacada e cheia de poste no meio da rua, numa calçada de 20 centímetros, o cadeirante não passa, aí o cadeirante tem que andar no meio da rua. Mas aí dá trabalho. É melhor falar que não pode piada. Sim. Com pessoa com necessidade especial, que você recebe o mesmo louro de uma maneira muito mais fácil e sem retaliação. Então é isso, a piada, você faz a piada, a pessoa que está muito bem resolvida com isso, tanto o autista quanto a família que tenha o autista ou um PCD, ela vai dar risada. Agora, muitas vezes a mãe, o pai ou a mãe, que no fundo não aceitou ainda essa condição, vamos ser bem sinceros, ela ainda é frustrada com isso, aí ela se irrita quando ouve a piada. E aí ela projeta essa raiva em mim. Ela desconta tudo em mim. Mas no fundo, isso está dentro da pessoa. No fundo, isso está dentro da pessoa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recente aí. Estava andando na rua com fone, estava indo para academia. Aí o cara passou, escutei assim, assista. Parei, falou comigo. O cara, entregador, estava trabalhando, acho que entregador de iFood. E aí eu tirei o fone, voltei até a esquina. Aí eu olhei, o cara tava lá trabalhando, fazendo a entrega. Eu falei, você mesmo. Falou racista, né? Racista. Eu falei, cara, tá bom, deixa o cara trabalhar, viver a vida dele, eu vou viver a minha. Segui em frente. Beleza. Treinei, tô voltando da academia. Aí um outro entregador, negro também, tava vindo, parou. Léo Lins, parou, deu a volta com a moto, parou. Cara, posso tirar uma foto contigo, sou muito seu fã. Olha, caramba, 2 entregadores do iFood, um veio me chamar de racista, eu deixei quieto, o outro veio parar para tirar uma foto, que ele acompanha. Qual dos dois, eu imagino, tá? Qual dos dois será que está levando uma vida mais agradável? O cara que sai xingando, ofendendo pessoas, imputando crime nas pessoas na rua, ou o cara que está se divertindo e talvez encontra alguém, dá uma risada, vai tirar uma foto. Eu acho que quando você carrega esse ódio, porra, eu falei, isso está dentro da pessoa. Sim. Isso está dentro da pessoa. Aí ele está projetando para fora. Dá a impressão quando você fala, até por ser o mesmo grupo social, trabalhar com a mesma coisa, que são 2 tipos de entretenimento. Um, ele consome stand-up. Uhum. E o outro entretenimento que ele consome é esse amontoado de vocabulário supostamente de defesa social, que não é, para ele ter esse entretenimento dele poder mirar numa pessoa e ser violento. Esse é o entretenimento dele. Eu vejo porque a forma como eles agiram é entretenimento. Sim. Só que um é motivado pelo ódio e o outro não. Essa é a diferença. Uma motivação embora eles não dizem que é o ódio, né? É o amor. É o amor, pelo amor de Deus. É o amor, Deus. não é o ódio. É o amor. Ele tá fazendo isso, assim, eu tenho que ser expurgado porque eu sou um maldito, eu sou um câncer na sociedade, eu tenho que ser expurgado e quem fizer isso tá fazendo um bem para a sociedade. Eu entendo que todos esses paladinos aí, eles creem estar agindo em nome do bem. Eles não estão agindo em nome do mal. É óbvio que eles estão agindo em nome do bem. Mas o pior mal é aquele que é feito em nome do bem. Sim. Que esse não vai cessar nunca. O cara que faz o mal em nome do mal, acho que uma hora ele, beleza, fiz minha maldade. O cara que faz o mal em nome do bem, ele não cessa.
Acho que ele é mais obcecado ainda. Então, e o pior, ele não enxerga. Não. Ele não enxerga e, pelo menos o cara que faz o mal em nome do mal, ele tá sendo honesto. Eu sou a FDP mesmo, eu sou um filho da mãe mesmo, e é isso que eu vou fazer. Bom, pelo menos tá sendo honesto. Mas assim, isso que você tá falando dessas justificativas, na minha cabeça, eu não vejo uma conexão direta entre essas justificativas e as censuras e os teatros fechados. Mesmo assim, me desculpem, essa ação do Ministério Público, a ação lá da censura prévia. Porque, por exemplo, tem outros comediantes, eu não vou citar o nome pro pessoal, que fizeram declarações que não eram de brincadeira, nazistas mesmo. O rapaz lá o que perseguiu a Cris Paiva, ele persegue mulher, e aí viram que ele fez várias declarações nazistas. Ele não foi cancelado. Agora, você, vamos dizer, se pega essa questão da pauta identitária para trás de você, mas você fala mal do político. Será que eles estão fechando o show por causa dessa pauta? Ou porque ele é exposto ali na cidade? Porque pro político, eu já trabalhei em assessoria de político. O político brasileiro pode roubar, pode trair a mulher, pode cometer assassinato, não tem problema. O que ele não pode é cair no ridículo. Qual é o componente que você acha que tem aí das proibições dos teatros? Eu confesso que para saber real 100%, só estando lá junto da pessoa que tá articulando o cancelamento, que muitas vezes, para mim, não chega exatamente quem é o epicentro, né? Da onde foi a pessoa que, não, vamos fazer, não sei, muitas vezes não chega, né? Eu não fico sabendo, veio um negócio, a Secretaria da Cultura, mas aí eu não sei se veio do prefeito, se foi o secretário de Cultura, se foi... Muitas vezes eu não tenho como ter essa leitura 100% apurada para ter essa opinião bem concreta. Mas eu creio que o que você falou faz muito sentido e talvez uma motivação muito forte, é o cara não cair no papel do ridículo. E aí ele fala, não, precisamos, não pode, isso não pode acontecer. E alguma das vezes aí a pauta identitária, ela vira a justificativa, porque aí o cara não vai falar, olha, ele não pode vir aqui porque ele me comparou com um papagaio que foi sequestrado. Eu recebi um processo assim, de um prefeito, que me comparou ele com um papagaio. Aí teve audiência para falar, não, mas comparou com o papagaio. Mas veja bem, mas o papagaio... O senhor tem cara mesmo. Não, porque falou que tem furto no papagaio. Mas mas não tem como, não tá falando de você, porque veja bem, papagaio não rouba. Já viu algum papagaio furtando? Não tem como, né, Meriti? Olha o nível. Olha o nível. Um prefeito ocupar a justiça com uma merda dessa. Um inquérito sobre uma comparação dele com um papagaio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso já faz um tempo. Foi o prefeito de Cascavel. Então vou dar até a cidade aí. Não lembro o nome dele, mas prefeito de Cascavel. E aí eles usam, muitas das vezes, essa pauta identitária. E aí a mídia já fornece todo o material para que eles falem, esse rapaz é capacitista, ele é preconceituoso, ele já foi até demitido por ser preconceituoso, ele não sei o quê, vários lugares não deixam ele entrar porque ele é preconceituoso com pessoas com deficiência, ele zomba das minorias, aí o cara usa isso de escudo. Né? Essa pauta identitária vira um escudo para protegê-lo de passar o ridículo. E às vezes a pauta identitária está lá com fim em si mesma. A pessoa realmente está lá, não, eu vou defender as minorias. É isso aí, eu sou o paladino, olha só, vejam, olha como eu estou lutando pelas minorias. Eu penso, é isso aí. E é aquela perfumaria que não vai mudar em nada, mas a pessoa é aplaudida. E ela precisa também muitas das vezes, criar essas lutas para que esse exército dela continue com ela. Sim. Então ela tem que criar essas lutas para falar, olha, eu tô te defendendo, viu? Esse cara não vai fazer essa piada não, eu vou lá te defender. O pessoal, olha que legal, porra, ela é muito boa mesmo, ela nos defende. Então precisa criar essas lutas, essas guerras que são completamente assimétricas
A grande verdade é essa. Esse próprio caso do Ministério Público, a minoria fala, porra, você pegar o poder do Estado para esmagar um indivíduo, porra. Olha, se a gente está falando de minoria, eu acho que essa tá bem desproporcional. Essa guerra aí tá bem desproporcional. Porra, é isso aí. É a máquina estatal contra um comediante, um palhaço no palco. Isso que você está falando da máquina estatal, eu trabalho há 25 anos com política. 27 anos eu tenho de jornalismo. Há 25 anos eu trabalho com políticos. E o que eu vejo da sua atuação como humorista e nas redes sociais é que você está bem no meio de um ciclo que, assim, o cara que é prefeito, ele vai querer ir a deputado, ou vai querer lançar um filho dele a deputado, dali a um certo tempo, ou ele lança a mulher dele, ou ele já está alinhavado com alguém, ele já tem o deputado dele, que ali eles são juntos na cidade, que ele fica... Então, assim, existe essa coisa, vamos dizer, esse diálogo deles entre o local, que é a prefeitura, e o nacional. Então, suponhamos que o prefeito de, sei lá, ou de Cascavel, ou de Barretos, ou de não sei o quê, estava querendo se lançar a deputado. Ninguém conhece ele fora de Barretos. Entendeu? Sim. As coisas que ele faz em Barretos, o que ele faz em Vegas, fica em Vegas. Exato. Aí você tem uma rede de 5 milhões de seguidores e você vai lá e faz esse vídeo que todo mundo vai ver e vai usar na eleição nacional. E o seu vídeo vai atrapalhar ele no nacional. Ou ele vai apoiar o deputado não quer, ele fala, não precisa mais. Apoia com seu coração. Né? Porque o seu vídeo teve, sei lá, 10 milhões de visualizações. Na verdade, você colocou o humor numa rota de colisão. Não só você, mas existe uma safra de vocês que colocam o humor numa rota de colisão com planos políticos de uma oligarquia política que estava bem estabelecida. E isso está cobrando um preço. E aí vem a outra elite, que é a elite progressista, urbana, e dá o discurso para essa gente justificar o que faz, né? Exatamente. Se não tivesse esse escudo da pauta identitária, o cara vai falar que não vai vir porque é errado fazer isso aí. Que aliás, já estavam quase... Essa caiu, né? Mas numa última votação aí, não lembro de qual PL agora, mas que era para ter a pessoa politicamente exposta, né? O PPE. Ah, eu lembro que aí eles deixaram só pro banco. Aí essa caiu. Mas assim, foi aos 47 do segundo tempo caiu essa, porque não ia poder piada com PPE, pessoa politicamente exposta. Eu falei, meu amigo, mas que loucura isso. Mas você sabe que essa já teve, né? Eu trabalhava no Supremo quando caiu. Trabalhava no Supremo Tribunal Federal. Houve uma época enorme em que tinha uma lei que você não podia fazer piada com político na eleição se não fizesse com todos. Aí você tinha 54 candidatos. Não dá. E você sabe que é daí que nasce seu Creyson, né? O seu Creyson candidato nasce disso, que não podia fazer piada com os candidatos. Isso foi cair quase 2010 já. Aliás, um voto, se você é da área do direito, está vendo? Um voto lindíssimo do ministro aposentado Carlos Aires Brito, falando de todas as dimensões do humor e tudo. Uma coisa parece esquecida, né? Sim. O que eu queria te perguntar dos seus processos. Os processos são explorados de uma maneira meio anedótica nas redes. Viver um processo não é nada anedótico. Não. A não ser que você seja traficante e já era do seu business. Sim. Você não entrou nesse business pensando em ter advogado e vou ter que ir lá me defender. Esse universo... Isso eu te digo porque, assim, alguém que tenha um divórcio, alguém que tenha um processo do seu celular que você comprou e tem que devolver... A pessoa, às vezes, não dorme. A pessoa não dorme, ela só pensa naquilo. Como é que é pra você essa convivência com esse universo de tantos processos? Olha, eu acho que realmente é o que você falou. Não é fácil. O pessoal, por isso que parece que tem comediante que
quem não tem processo ainda, o pessoal do começo, parece que o cara quer ser processado. Eu falo, olha, não é legal, é custoso, além do aspecto financeiro, tem um lado de tempo mesmo também. Eu confesso que assim, eu não vou me preocupar por antecipação, né? Mas o primeiro, se não te deu um pá... Eu lembro... Eu não... Fala. Só um processo foi aceito contra mim como jornalista e eu ganhei em 27 anos de carreira. Sempre as denúncias foram dadas como ineptas. Mas eu lembro quando aceitaram... Gente, aquilo... Que deu... Nossa! Eu fiquei Nossa, aquilo pra mim, eu fiquei revoltadíssima. E não te deu, assim, quando aceitaram o primeiro, você fala, pô, tô contando uma piada, caceta, essa pessoa é louca. Não, pior que, assim, é tão descabível, inclusive quando você lê o processo, quando você vê do que estão reclamando, é tão descabível, é tão desconexo, pra mim, da realidade, que é óbvio que eu não vou falar... Pô, você não se preocupa em nada? Não, vem um processo, eu não me preocupar em nada, não entrar com defesa, não fizer nada, eu vou perdendo tudo um atrás do outro. Então, obviamente que precisa haver uma preocupação para tomar as medidas necessárias. Mas, não deu assim meu Deus, e agora? Não, confesso que não. Mas eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito flatline, assim, eu não me empolgo, nem vou lá embaixo, nem entro em depressão, e eu vou... Não, eu sou... bem psicopata. Mas eu sou bem... eu tô até pensando. Traços de sociopatia. Narcisismo. Já tô aqui anotando. Eu sou bem assim, não me altero muito, me considero uma pessoa equilibrada. Inclusive, acho que para continuar fazendo o que eu estou fazendo, se eu não fosse equilibrado, sim, eu já tinha caído. Não tinha como, já tinha recuado. Se eu sofresse crise de ansiedade, fosse... meu Deus do céu, não tinha como fazer o que eu tô fazendo. Não tinha como fazer mesmo. Então, precisa de equilíbrio para fazer o que eu tô fazendo. Mas você não toma uns remédios para dormir, remédio contra ansiedade? Porque é muita... É bastante. Mas não, pior que não. Eu não tomo, não. Então, eu mantenho esse equilíbrio, não me altero muito, não. E eu, de fato, me considero uma pessoa muito abençoada, muito bem protegida. Realmente... realmente sou. Esse aí tem 2 anjos da guarda. Realmente sou, pô. Eles estão trabalhando pesado. Olha. A gente está se encaminhando aqui para o final. Quero agradecer todo mundo que está assistindo aqui. Está sendo um sucesso, viu, Léo? Muito acima do que eu pensava. Tô muito feliz, sério, assim, poxa, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu queria trazer um lado seu que eu quero trazer pessoas aqui falando coisas que elas não estão falando na internet inteira, sabe? Sim. E fiquei muito feliz que você topou isso. Aliás, tem uma pergunta que eu quero fazer pro Léo por último. Vocês que estão aí na produção, inclusive o senhor, meu filho, que é produtor modalidade de trabalho infantil noturno. Trabalho infantil noturno. Pode trazer as perguntas aqui da audiência, que eu vou fazer mais uma. E aí a gente se encaminha para o final. Tá, obrigado por me levar em áreas que eu não costumo transitar. Então, foi muito legal. Obrigado. E parabéns pelo seu trabalho. Eu sou fã do seu trabalho. Parabéns, Madeleine, de verdade. Obrigada mesmo. Seu livro, excelente. Quem não leu, por favor, leia. Excelente. Destrincha essa cultura do cancelamento. Muito bom. E eu fiquei tão feliz que você realmente leu. Li tudo. Você chegou assim com um livro todo grifado. Foi. Eu falei, gente, ainda grifa igual eu, que eu sou uma maluca que grifa os livros todos. Eu anoto, faço coisa. Eu vou rabiscando o livro todo. Aqui, olha, que a gente tá se encaminhando pro fim. Eu queria te fazer uma pergunta. Peraí. Felipe aqui é o rei do mar. Peraí. Ô, Felipe, pede pro meu filho me trazer meu óculos. Essa porcaria de celular de jovem, deixa eu fazer um pequeno desabafo. Por que não põe o brilho até onde pode ir o brilho que eu enxergo? Cadê o Felipe aqui pra ligar o brilho? Ô, Felipe, põe o seu brilho no máximo. Tá deixando no mínimo pra nego não ficar bisbilhotando no que ele tá mexendo. Óculos. Deixando verdade. no mínimo, que é pra ninguém ver o que ele tá mexendo, o que tá mandando. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, enquanto a gente tá se encaminhando pro final, é o seguinte. Você teve sua vida pessoal absolutamente exposta. Você me parece uma pessoa reservada. Sim.
eu sou uma pessoa muito reservada. Ninguém sabe nada da minha vida pessoal. Eu também, pouca gente sabe, realmente, de família, nada, ninguém De sabe família, quase ninguém. nada. Mas aí você tem um relacionamento com uma pessoa que quis estar num reality show. Aham. E deu lá um BO no reality show. É, e não, a gente terminou. Ah, você terminou? Terminou, já tem um tempinho. Ah, eu não sabia disso. Não, foi. Mas assim, era um relacionamento que você tinha com uma pessoa que quis estar lá. Sim. Deu uma merda, que sempre dá merda em reality show. E aí o seu relacionamento conjugal virou pauta da internet, de gente que queria ir de uma maneira com aquela crueldade. Aí tem gente que vem brincar e tem gente que aproveita o momento pra falar, ele que fazia as piadas, agora eu vou lá. E como é que você lidou com isso? Porque aí, a gente pode até falar que é um cancelamento, mas é o outro lado, é a hora em que você tem vontade de cala essa boca, eu não quero mais ouvir. Como é que você lidou com isso de estar com a sua vida na boca do povo? Por uma coisa que nem foi você que fez, né? Sim. Então, eu acho que isso aí, mais uma vez, né? Esse meu equilíbrio me ajuda muito, né? Sem sombra de dúvida. E, no fim das contas, eu acho que tudo acaba tendo um saldo positivo. Eu vi um comediante, o Marcito Castro, lá do Rio Grande do Sul, que ele falou, cara, o Léo, aliás, obrigado pelas palavras que ele falou a meu respeito num podcast lá com o Fabrício Verdun, eu acompanho muito o pessoal do MMA também. E aí ele falou, quando eu vi a galera lá, zoando, malhando o Léo Lins e tal, pesado, era 10 mil comentários, e o cara ficou na dele e depois postou o vídeo fazendo piada, separou as melhores piadas, leu, deu risada e tal. Ele falou, ali eu vi que ele é de verdade. Ali eu vi que ele pratica o que ele vende, que ele pratica o que ele acredita. Porque se eu falo, gente, olha lá, maneira aí, não sei o que, eu falo, pelo amor de Deus, joga minha carreira no lixo. Se eu for reclamar de fazerem piada, a piada pra mim não tem problema nenhum. Xingamento é legal? Óbvio que xingamento não é legal, mas aí cada um, enfim, faz parte, acontece. Uma coisa é você fazer uma piada de gordo, outra coisa é você só xingando a pessoa, cala a boca, valeu. Porra, isso não é piada, isso é só um xingamento, isso é uma ofensa. Mas essa frase dele pra mim foi muito interessante. Ele falou, e acho que ele falou, ali ele me ganhou. Então eu falei, caramba, olha só. Porque, de fato, eu acho que e todas as pancadas que eu tomei, né, desde a galera zoando na época do reality, e depois os processos, e demissão, e não sei o quê, o pessoal viu que eu apanhei. Por várias maneiras, de vários motivos, desde um lado pessoal na questão de relacionamento, desde profissional no emprego, e eu tô aí, seguindo em frente. E eu acho que isso ajuda até talvez a humanizar a pessoa, né? Porque para te destruírem, eles vão justamente te desumanizar, né? Você até coloca isso no seu livro, é uma das etapas. E eu acho que tudo isso ajudou a humanizar. E eu lidei dessa maneira, com equilíbrio. Eu postei fazendo piada, eu não postei nada de... o que eu tiver que resolver meu lado privado, vou resolver no privado. Sim. É isso. Por quê? Porque tudo que você torna público está sujeito à opinião pública. Você tornou público. É isso que eu acho incoerente de influencers que transmitem a vida inteira. A pessoa acorda e está mostrando, a pessoa vai no banheiro e está mostrando, toma banho e está mostrando, a pessoa vai viajar, vou operar do coração, vou remover minha hemorroida, a pessoa transmite tudo, vai ter transmissão, live, hein, vamos botar a GoPro, vai ter uma GoPro, a pessoa transmite tudo. Aí quando vai gente lá comentar, mas você não sei, mas emagreceu, mas essa cara também tá cheia de espinha, nossa, por que as pessoas se metem? Porra, meu amigo, você está transmitindo, você transformou a sua vida. Ela não é mais um CPF, ela virou um CNPJ. Sim. As pessoas, quando comentam da sua vida, não estão falando exatamente... Claro, é de você, mas é porque você virou a empresa. É você. Sim. Tanto que as pessoas comentam muito das minhas piadas. Essa piada dele não sei o quê. Porque o meu CNPJ é o Léo Lins, humorista, fazendo piada. As pessoas não comentam da minha vida pessoal. Porque minha vida pessoal fica no pessoal. Eu não transformei ela num espetáculo. Sim.
Eu não transformei minha vida pessoal num espetáculo. Eu não fico mostrando, acordo, vou lá, mostro meus pais, mostro não sei o quê, mostro minha família, mostro meu irmão, mostro... Olha meu pai indo no banheiro. que eles sofrem com isso também. Você perguntou como eles lidam, meus pais. Acho que com o processo, teve um que chegou, cara, isso eu mostrei, então fico à vontade para falar porque eu mostrei. Quando eu encontrei meu pai, depois desse, acho que penúltimo processo, já chegou mais um ou dois, ou antes penúltimo, pô, meu pai chorou. Meu pai chorou. Quando ele me veio me dar um abraço, parece que ele estava indo se despedir. Eu falei, porra, para, parece que tá indo se despedir. Porra, não, fica tranquilo e tal. Mas é que o que seria um processo desse na vida dele de pai de família na sua idade? Eu acho que ele te olha, ele se vê na sua idade, e aí ele falou, gente, estão querendo destruir o meu filho. Não, e aí, todo mundo que fala, mas poxa, fulano de tal, e como é que não fica a mãe dele? Mas como é que fica meu pai e minha mãe? Aí dane-se, né? Porque daí eu sou o monstro que merece tá preso mesmo. Então, eles não têm nem direito a ter sentimento também, não. O problema é deles. O problema é deles. Não, você não tem direito a ter sentimento, não. Esse monstro aí, esse maldito aí, não tem que estar na sociedade, não. Aí, é aquela história. Vale para um lado, não vale para o outro. Mas mexeu muito com ele também, né? Ainda mexe. Eles se abalam. Então, eu acho que parte até do meu equilíbrio vem também porque aí se ele me vê também, se minha família me vê desestruturado, porra, se eles me vendo bem, equilibrado, fazendo piada, já ficam mal. Exato. Se eles me verem desestruturado, vai piorar mais ainda. Vamos agora à pergunta do pessoal aqui. Tem pessoal que a pergunta é: Ela Azules, admiro sua força para você se manter de pé. Você acha que a censura vai piorar? Eu te adoro. O Bill Mask, que é o Marcelo, meu apoiador de muitos anos. O Marcelo que me deu aquele carimbo que descancela, sabe? Ele tá falando, acho que ele não pode comentar, mas ele sofre o cancelamento jurídico, pior e mais poderoso. Acabou comentando, né? Léo Lins tem noção de que ele será combatido até o fim da vida por ser formador de opinião? O Kaique Fusaro quer saber duas coisas. Se o jeito que o South Park aborda os temas é o ideal. Esse aí também quer, né? E se você pensa em voltar pra TV ou fazer um programa no YouTube? Vamos lá, vou para do South Park aqui. Um abraço para todo mundo que mandou mensagem. Ela sempre posta coisa minha, ela também faz uns edits e tal. Eu vejo que ela acompanha também bastante. O South Park eu acho muito bom. Inclusive, coincidentemente, hoje eu estava assistindo o South Park. Eu acho muito legal. E, bom, eu tive um exemplo claro da diferença de tratamento. Uma época que apareceram me criticando, porque muitas vezes quando vão me defender, a pessoa, ela pode até me defender, mas ela precisa antes sinalizar a virtude, né? Falar, o Léo Lins querer prender, querer fazer não sei o quê. Tudo bem que, puta cara babaca, faz várias piadas desnecessárias, sem graça, piada sem graça, não tem graça nenhuma, é só pra chocar. Cara, precisa. Você precisa mesmo? Você pode só defender, mas é porque aí vai parecer, então você gosta dele, então você acha certo o que ele faz. Que isso virou, eu acabei virando um parâmetro para determinarem aonde determinado humorista está posicionado, principalmente no lado do humor. Porque eu vejo que vários humoristas, quando vão participar de entrevistas, aparece a pergunta, e o que você acha do Léo Lins? Essa pergunta é para posicionar a pessoa. Mas aí a pessoa começa falando assim, então, eu não concordo com tudo que ele diz. Que aí quer dizer que ela tá numa seita, porque não faz o menor sentido lógico. Alguém concorda com tudo que outra pessoa diga? Exato. 100%. Mas eu vejo as pessoas direto abrindo. Olha, eu não concordo com não sei o quê, mas... Exato. Sempre tem que ter o mas, sempre tem que ter o porém. É isso. Por isso eu agradeço. O Renato Albani, recentemente, foi um que participou. Eu vi exatamente isso. Me mandaram essa semana. E eu até mandei uma mensagem para ele, agradecendo, porque ele fez. Falei, obrigado por não fazer essa defesa passivo-agressiva, né? Perguntaram isso, ele falou, cara, eu amo o Léo Lins. Tá, mas não a pessoa, as piadas. Eu amo as piadas dele, acho ele excelente escritor de piada. E aí a pessoa, mas não sei o quê. Você quer a minha opinião? Ou o que eu falei, você quer ouvir o próximo ou você quer convencê-lo da sua própria verdade? É isso que as pessoas querem, ninguém quer ouvir o outro.
É isso, você só quer convencê-lo na sua própria verdade. Pouca gente aparece, o Danilo é um irmão pra mim, Danilo é um cara que sempre chega junto também, eu sei que eu posso contar em qualquer momento, e vários outros, enfim, não vou citar mais nomes, porque senão vai acabar ficando gente de fora. Mas o que ele tinha... do South Park, se eles abordam da maneira correta. Então, aí fizeram essa defesa, falando, dá pra você fazer esse tipo de humor de uma maneira muito boa. Você pega, por exemplo, South Park, aí quando vão elogiar, sempre elogia isso. Olha o South Park, olha o Rick Gervais, olha o Louis C.K. Aí eu dei um exemplo, que eu falei, olha, o South Park, quando morreu o Steve Irwin, que era o caçador de crocodilo, ele morreu com uma raia. Não sei se você lembra disso, né? A raia... Não, e eu vi o episódio. Aí tá tendo uma festa no inferno, ele entra com a raia pendurada no peito. Assim, isso... É que eu gosto demais disso. Eu também, eu achei sensacional. Eu adoro. Isso no mês que ele morreu, se eu não me engano. Ou 2 meses, mas assim, foi próximo. E vocês estão aí elogiando, falando que é um desenho sensacional, faz um humor inteligente, com várias críticas e muito bom. Aí eu fiz um comparativo no Brasil. Eu falei, imagina se eu faço um desenho, e aí peguei um exemplo de uma pessoa também querida, né? Porque o Steve Irwin não era um cara que... Ele não é um terrorista que morreu, que ninguém vai, beleza, que bom que morreu. Não, ele era uma pessoa querida, um cara que fazia um trabalho que muita gente achava legal pra caramba, não tinha nenhum hater. Quem vai odiar o cara que faz uns vídeos lá com crocodilo? Não tem porquê. E aí eu dei um exemplo. Falei, imagina se eu faço um desenho aqui assim, mesma coisa, uma festa no inferno, tal. Dei o exemplo. O que aconteceu? 3 dias depois, olha o absurdo, não sei o que mau gosto. Falei, bom, está aí provado o meu ponto. Se fosse o mesmo desenho aqui, eu tendo roteirizado a mesma coisa, fazendo um paralelo aqui, é isso aí. Aí é grosseiro, de mau gosto, é péssimo, só quer chocar. Aí o South Park é bacana, genial. E isso que o South Park tem diversos processos lá. Isso é a opinião da galera daqui também, mas nos Estados Unidos já tiveram um monte de processo. Já teve. South Park já teve vários processos também. Mas aí, para elogiar aqui, o pessoal pega... É engraçado que eles vão criticar muitas vezes determinados comportamentos, e eles mantêm o comportamento de exaltar o que é gringo e menosprezar o que é nacional. Eu já vi falarem de você, porque o Dave Chappelle também é polêmico, mas não sei o quê. Mas eu tava até procurando o nome do comediante, porque eu fui atrás de comediantes que eu falei assim, não é possível, isso é um nicho. Tem que ter um que faz as mesmas piadas que o Léo Lins. Não pode ser aquele storytelling longo. Tem que ser mais curtas. E tem que ser assim, quando sai... Porque o show, ele varia de temas. Mas quando vem um tema ofensivo, tem que ser pá. E aí, eu vi, acho que uns 3 stand-ups desse cara. O Joe Mulaney, sabe quem é? Ele é bom. Joe Mulaney. Eu gosto. E só que ele se apresenta de gravatinha borboleta e tem uma risada horrorosa, né? A risada dele, eu não consigo. Mas é exatamente o mesmo nicho. Está na Netflix. E acho que ninguém tá falando porque ele é muito chique de gravatinha e fala inglês, né? Não, eu acho muito legal que a Netflix americana, você tem o show dele, do John Mulaney, você tem o Bill Burr, tem o Dave Chappelle. Vou dar o exemplo do Chappelle porque tem um outro stand-up lá que é LGBTQIA+, um stand-up LGBT. Tem aquele que não é que agora tem o comediante que ele quer ser TED Talk, né? Sim. Lá tem os TED Talk também. Tem também. Tem os TED Talk. Teve um que eu pus lá, a mulher chorou no palco. Você sabe qual que eu tô falando? Eu acho que eu sei Sei qual eu não vou falar o nome. Sei qual é. Pro povo não ficar zoando ela. Mas assim, porra, se fosse pra chorar, eu tinha escolhido o filme de chorar. Lógico. Não, eu sei que... me fugiu o nome agora, senão eu falava. De verdade, me fugiu o nome. Aí você tem o do Dave Chappelle e você tem esse stand-up LGBT, onde tinha piadas criticando o Dave Chappelle. Eu vi. Falando, ele usa a postura dele pra bater em minorias, e aí faziam piada com isso. Que que a Jane Fonda apresenta com a Lil Tommy. Eu acho que é. E que vão entrando várias pessoas. Eu vi. Eu acho que é esse. Que metem o pau... metem o pau em piada. Beleza. Sim. Super válido. Assim como já fizeram diversas piadas comigo. Super válido, não tem problema nenhum. Eu acredito que devam haver vários produtos na prateleira e cada um consome o que quer. Então lá você tem espaço para os dois. Eu acho triste a gente, aqui no Brasil,
ter cada vez ter espaço apenas para um determinado tipo de pensamento, um determinado tipo de comportamento. Eu acho isso péssimo. Pelo menos aí, no YouTube ainda podia, né? Ainda podia, porque o meu especial foi removido. Né? Foi, mas não foi, né? Porque o concurso público no Brasil, para as carreiras jurídicas, ele filtra a genialidade, né? Filtra a genialidade. Então, o que foi pedido e o que foi dado é que a sua conta removesse. O seu show está no YouTube inteiro. Não, é aquilo. Você quer que tenha mais piadas sobre um tema? Proíba piadas sobre esse tema. Pô, acabou. Agora você vai ter um monte de piada. Então, é isso. Você quer espalhar uma coisa? Proíbe ela. Exatamente. Aí você vai espalhar, pô. Você tá só espalhando. Se deixasse lá quieto, só ia ver quem queria, ia estar lá no canto. Agora, eu realmente acho um absurdo, porque o show não violou nenhuma, inclusive, norma da plataforma, porque o YouTube não permite discurso preconceituoso, discurso racista, e são, de certa forma, incisivos com isso. O show estava lá, monetizado, inclusive, monetizado, não estava nem em restrição de monetização, e o Ministério Público acha que não pode estar e dá uma carteirada e manda remover. Eu acho uma atitude extremamente autoritária e, ao meu ver, claramente uma censura prévia. Claramente, uma censura e censura prévia de me proibir antecipadamente de abordar outros assuntos em futuros shows. Eu acho, sim, completamente descabível, principalmente por você ver outras pessoas que têm piadas com os mesmos temas, muitas das vezes piadas até semelhantes, e por que podem e eu não posso? Aí é aquilo que o Danilo fala, não é o que se fala, é quem fala. Exatamente. Agora no final, eu vou me encaminhar aqui para o fim, fazendo uma coisa que se fazia muito quando eu comecei minha carreira de jornalista, que é o tal do ping. É a entrevista curtinha. Vamos lá. Eu vou te fazer poucas perguntas, muito curtas, e o pessoal que está aqui mandando, eu tô aqui olhando, fala por que ele terminou o namoro. Gente, vocês são muito fofoqueiro, né? Vocês são muito fofoqueiro. Ele precisa ir num de baixaria que vocês perguntam essas coisas. Aí, vamos lá. Eu não vivo sem humor. Eu já desisti de risada, né? Eu não vivo sem risada. Não vivo sem risada. Eu já desisti de eu já desisti de... Putz. Caralho, porra, não tá me vindo nada. Eu ia falar tentar ser amado pra tentar fazer uma piada, mas é que eu nunca tentei. Então... Claramente eu nunca tentei. Isso aqui tá funcionando feito uma terapia. Vamos lá. Um sonho. Conhecer 100 países. Bom. O que você proibiria? Nada. Bom. Tirando... Então ele é a favor do estupro? Não, mas, pelo amor de Deus, né? Nada que viole o próximo. Meta de vida. Evolução. Reforma íntima. Um grande amor. A vida? Não, filho. Isso aqui não é banquinho do Raul Gil pra você viver com essa palhaçada, não. Um grande amor? Não, mas é porque... Não precisa ser amor conjugal. Não, sim. Pô, vamos falar que é comédia. Eu acho. A comédia. Isso, assim, é o meu... Eu acho que... Eu não sei se vai ter aí essa pergunta, mas um medo. Talvez eu não tenha nada assim, mas... Se as pessoas param de rir do que eu falo... Nossa, isso eu acho que ia ser... Isso é um pesadelo pra mim. O grande desafeto. Porra, no momento o Ministério Público... Isso tava fácil, tava aqui. Vamos ser sincero. E pra gente terminar, quem é o Léo Lins? Um maldito. Gente!
Obrigado, Ai, Léo, obrigado, quero te Madeleine. agradecer Pô, muito. imagina, Olha, foi, obrigado nossa, mesmo, foi viu? maravilhoso. Quero agradecer muito a vocês que estão aí assistindo. Tem gente que tá falando, o som tá assim, a câmera tá assim, eu não sei o que tá assim. Os meninos foram ajeitando tudo aqui. O Léo tá aqui sabendo que ele tá estreando o estúdio que a Mari Barreto, minha sócia aqui no Pode Falar, construiu. A gente tá estreando tudo, ainda nem tá tudo pronto aqui dentro. Então foi uma Obrigado. honra enorme vocês estarem com a gente. Sabe quando você acaba de se mudar para sua casa nova e você chama os amigos? Sim. Esse é esse momento que a gente está vivendo. Léo, eu quero Obrigado. agradecer muito você. Obrigado. Estrear ter comigo topado. é o risco de acabar na estreia. Então, você correu esse risco, mas deu certo, deu tudo certo. E eu espero que vocês tenham visto um Léo Lins que vocês ainda não conheciam, tá? Eu espero. Não, eu tenho certeza, eu tenho certeza. A gente transitou em bastante áreas aí que eu não costumo abordar. De verdade, parabéns mesmo. Obrigada. E olha, agradecendo aqui ao Léo, a vocês que vieram ver o Léo, a audiência deles, meu muito obrigada. E tô aqui de volta na próxima quarta-feira, 8 da noite, pontualmente, neste mesmo canal. A gente vai falar só sobre liberdade de expressão. Cada quarta, um convidado diferente. É isso, termina aqui o Pode Falar número 1. Eu sou Madeleine Lasco, inventora desta ideia maluca, que eu espero que vocês gostem. Valeu!